Oi, pessoal. Hoje, então, eu vou explicar para vocês sobre os grupos sanguíneos, né? Todo mundo já ouviu falar assim, fulano tem sangue B positivo, outro tem sangue A negativo. Vou explicar como que funciona a transmissão dessa característica através dos genes, né? Então, o primeiro tipo é o sistema ABO, onde nós temos os 4 tipos sanguíneos, que é o sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. Esses 4 grupos sanguíneos, eles são condicionados por 3 genes diferentes, que é o gene isão A, o isão B e o ISI. O isão A e o isão B são genes chamados de codominantes, que a gente já estudou, ou seja, um não domina o outro. Se a pessoa receber um gene isão A do pai e outro da mãe, ela nascerá com sangue tipo AB, tá? O gene izinho, ele é recessivo, então é dominado tanto pelo IA quanto pelo IB. Então, se a pessoa tiver IA ou IA izinho, ela terá sangue IA. IB ou IB izinho, ela terá sangue tipo B, porque os dois dominam o izinho. E se a pessoa tiver 2 genes izinho que recebeu do pai e da mãe, ela nascerá então com sangue tipo O, ok? Esses tipos sanguíneos, eles possuem substâncias na membrana das hemácias, né, dos glóbulos vermelhos do sangue, e essa substância são chamadas de antígenos, né? Então, nós temos 2 tipos, tem o A e o B. Então, no tipo sanguíneo, o sangue tipo A possui antígeno A, o B possui o B, o sangue AB possui os 2 antígenos e o sangue O não possui. Em contrapartida, esses tipos sanguíneos produzem anticorpos em seu plasma, né? Então, o sangue tipo A produz o anticorpo anti-B, o sangue B produz o anti-A. O sangue AB não produz nenhum dos dois e o sangue O possui tanto o anti-A quanto o anti-B. Nesse desenho aqui a gente ilustra como que funciona, né? Então, o A, aqui, olha, tem na membrana o antígeno A e produz um anticorpo anti-B. O B possui o antígeno B e possui o anticorpo, produz o anticorpo anti-A. O AB, como tem os dois, não produz anticorpos, e o O, como não tem nenhuma das duas proteínas, né, nas hemácias, produz tanto o anticorpo anti-A quanto o anti-B. Como que isso, então, influencia na transfusão sanguínea? Então, vamos lá. Nesse esqueminha aqui, ó, nós temos os 4 tipos sanguíneos. Então, o sangue A possui aqui o A, o antígeno A. Se ele entrar aqui no plasma do sangue B, o anti-A vai atacar o sangue e ele vai coagular, podendo levar à morte, dependendo da quantidade de sangue. Então, o A não pode doar para o B. O A também não pode doar para o O, pelo mesmo motivo, porque o O tem um anti-A. E o A pode doar para o AB, porque o AB não tem antígenos, então ele não ataca o sangue tipo A. Então, o sangue A doa tanto para ele mesmo, quanto para o sangue AB. O B é parecido, né? Não pode doar para o A, não pode doar para o O, porque tem um anti-B, mas para o AB pode, que não tem antígenos. Então, também doa para ele mesmo e para o AB. Já o sangue O, ele não possui antígenos. Então, ele não é reconhecido pelos anticorpos anti-A e anti-B. Então, o sangue tipo O, ele pode entrar em qualquer plasma, que não vai ser atacado. Então, ele é chamado de doador universal, porque ele doa para todos os tipos sanguíneos e para ele mesmo. Em contrapartida, o sangue chamado AB, ele tem tanto o antígeno A quanto o B. Então, ele não pode entrar no plasma do A, que ele é atacado pelo anti-B, no B pelo anti-A e no O pelos dois. Então, o AB não doa para ninguém, só para ele mesmo. Mas, em compensação, ele recebe de todos. Então, ele é considerado receptor universal. Além desse fator ABO, no sistema ABO, nós temos o fator RH, que é o que faz o sangue ser positivo ou negativo. O nome RH é devido aos estudos no macaco da ordem Rhesus, né? Do gênero Rhesus, que foi estudado esse fator através dessa espécime de macaco. Então, nós temos lá 2 possibilidades, sangue positivo, que é o RH positivo, e o negativo, condicionado, então, por 2 genes. Um dominante, que é o Rzão, que condiciona sangue positivo, e o Rzinho, que condiciona negativo. Se o Rzão é dominante, então, com apenas um gene, a pessoa já nasce positiva, tá? Então, se ela for homozigoto ou heterozigoto, sangue positivo.
Já o negativo, condicionado por gene recessivo, precisa estar em dose dupla para a pessoa nascer com sangue negativo. Rzinho, Rzinho. Tá? O fator RH também influencia na transfusão sanguínea. Então, o que é negativo, ele chama negativo porque ele não tem RH. Não tem os antígenos lá na membrana, tá? Portanto, ele produz anticorpos anti-RH se por acaso o RH entrar na corrente sanguínea da pessoa que é negativa. Em contrapartida, o RH positivo, ele possui na membrana lá o antígeno RH, então ele não pode produzir esses anticorpos, ok? Como que fica então? O positivo não pode doar para o negativo, senão os anticorpos anti-RH vão atacar o sangue, as hemácias vão coagular. E o negativo pode doar tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, sabendo dessa informação, o sangue que é realmente o doador universal vai ser o O negativo, que doa para qualquer tipo sanguíneo, independente de ser positivo ou negativo, AB, AB ou O. E o receptor universal passa a ser, então, sangue AB positivo, que ele pode receber de qualquer tipo sanguíneo, independente de ser positivo ou negativo. Existe uma doença relacionada ao fator RH, que é a eritroblastose fetal. Não sei se vocês já ouviram falar, é um caso que o sangue da mãe ataca o sangue do bebê, ainda na barriga, podendo levar até a morte, tá? Nesse caso, a mãe tem que ser RH negativo, tá bom? Se ela for positivo, não corre o risco. E ela tem que ter 2 filhos RH positivo. Deixa eu explicar por quê. Quando ela tem o primeiro filho RH positivo, não acontece nada com a criança. Mas lá no momento do parto, o sangue do filho entra em contato com o sangue da mãe. Então, a mãe passa a produzir os anticorpos anti-RH. Não acontece nada com o primeiro filho positivo, porque ele já nasceu, né? Os anticorpos anti-RH, então, eles ficam lá na corrente sanguínea da mãe, ok? Ficando na corrente sanguínea da mãe, quando a mãe tiver mais um filho positivo, esses anticorpos produzidos, eles irão atravessar a placenta e reconhecer o sangue do filho positivo lá, né? Como um corpo estranho atacando o sangue, né? Que é o que eu falei com vocês. Então, no caso que uma mulher tem um sangue negativo, casa com um homem com sangue positivo e vai ter essa possibilidade, depois do primeiro filho positivo, ela vai ter que fazer um tratamento com vacina para poder evitar que essa doença aconteça. Ok? Vou dar um exemplo rapidinho de atividade com essa matéria. Olha lá. Um homem com sangue AB negativo se casa com uma mulher com sangue A positivo, heterozigoto para ambos os caracteres. Letra A, calcule a probabilidade deste casal ter uma criança com sangue B negativo. Então, primeiro eu coloco o genótipo do casal, igual a gente aprendeu. Se o homem, então, é AB, ele tem um gene A e um IB. Se ele é negativo, é recessivo para RH, Rzinho, Rzinho. Casa-se com a mulher com sangue A, só que heterozigota para A e heterozigota para positivo. Então, é IAzinho, heterozigota, e para positivo, Rzão, Rzinho. Feito isso, então, a gente tira lá os gametas, né? Então, o homem poderá produzir 2 tipos de espermatozoides. O IA com Rzinho ou o IB com Rzinho. Já a mulher pode produzir, então, 4 tipos de óvulos. IA, Rzão, IA, Rzinho, IA, Izinho, Rzão, Izinho, Rzinho. Ok? Feito isso, a gente vai colocar os genes lá no quadrinho, né? Que a gente já aprendeu no nosso esquema. E faço todas as possibilidades de cruzamento. Então, o primeiro espermatozoide com o primeiro óvulo, IA, Rzão, Rzinho. O primeiro com o segundo, IA, Rzinho, Rzinho. O primeiro com o terceiro, IAzinho, Rzão, Rzinho. E o primeiro com o último, IAzão, IAzinho, Rzinho, Rzinho. Mesma coisa, o segundo gameta. Então, temos lá as 8 possibilidades de cruzamento. Volto lá, então, na minha pergunta. Qual a probabilidade de ter uma criança com sangue B e negativo? Então, os 2 últimos são sangue B, mas negativo, somente essa possibilidade, que é uma chance em 8 cruzamentos. Ok? Na segunda pergunta,
fala o seguinte: calcule a probabilidade do casal ter uma criança com eritroblastose fetal. Então, eu falei com vocês, a primeira regra para a mulher ter um filho com eritroblastose fetal, ela tem que ter o sangue negativo. Então, sem chance, 0, porque ela é positiva. A terceira pergunta: se a mulher precisar de transfusão sanguínea, poderá receber sangue do marido e do filho da questão A, daquela lá que o filho é B negativo. Então, a mulher é sangue A, o homem sangue AB. AB não doa para A, sem chance, então, de receber transfusão do marido. B também não doa para A, então, sem chance de receber sangue do filho. Nenhum dos dois poderão doar para ela. Ok? E a última questão: e o marido? Se ele precisar lá da transfusão sanguínea, pode receber o sangue da esposa? E o do filho? Da esposa, ó, a princípio poderia, porque o A doa para o AB. Só que a mulher é positivo e o homem é negativo. Positivo não doa para negativo, então, da esposa ele não pode receber transfusão. E do filho, que a gente calculou lá, B negativo. Nesse caso, sim, né? Porque o AB recebe do B e o negativo recebe de negativo. Beleza? Então, na próxima aula, terça-feira, eu tiro as dúvidas e a gente faz, então, mais algumas atividades desse conteúdo. Até lá, então.